A gente vai agora pegar, inclusive, a questão da telegonia. Vou passar para vocês, vou ensinar, vou ler algumas coisas aqui para vocês. Onde vocês vão conectar com Gênesis, com a história humana. E aí vocês vão entender passagens como quando Deus ele fala que visita alguém até a quarta geração, que eu já expliquei várias vezes para vocês, mas é a permissão que trigo, né, dentro de trigo, naquela família de pessoas boas, se ele acaba se desviando do caminho, digamos, é como que ele se misturasse, né, se amalgamasse, né, de algo, Deus pode permitir que joio venha a nascer. Tá? Que joio venha a nascer. Só que é interessante que, depois a gente vai entrar nesse tópico das maldições, os caras eles gostam de ler assim, Deus faz isso até a quarta geração, né? Eu já peguei vários vídeos, tá? Vários vídeos do pessoal falando sobre maldição hereditária, né? E aí eles pegam traduções completamente ruins, distorcem os textos, e geralmente eles pegam assim, a maior prova bíblica está ali em Êxodo, né? Onde diz que Deus ele visita até a quarta geração. Então, se ele visita, significa que os filhos nascem com um tipo de maldição, estão amaldiçoados e tal. Os caras nem se tocaram que eles estão contradizendo a própria Bíblia, que fala que os filhos não herdam os pecados dos pais, né? E aí eles dizem isso. Só que uma coisa que eu já deixo aqui, já para cutucar vocês, os caras não têm coragem de ler o verso abaixo, que diz que Deus também abençoa até a 1000ª geração. Por que eles não apregoam as bênçãos hereditárias automáticas? Se eles gostam de apregar uma maldição hereditária, fica aqui uma reflexão pro cara. Por que você não apregoa uma bênção hereditária automática, que é 996 vezes mais forte que a maldição? Olha só, né? E os caras não têm coragem de ler o verso abaixo, então. Se ele está aplicando essa lógica, né, e dizendo que o cara nasce automaticamente amaldiçoado, e as 1000 gerações para nascer automaticamente abençoado também. Não se aplica nunca? Né? Então, os caras não leem a Bíblia, né? Eles pegam por pinça, não estudam, não vão na raiz, não percebem que eles estariam então contradizendo a Bíblia em outros tipos de aspectos. Aí a gente vai depois tratar com isso. Vou fazer aqui a leitura de algo interessante. Ó. A telegonia foi amplamente considerada uma pseudociência por eras. No entanto, a doutora Angela Quinn, da Universidade de Sydney, ela é uma especialista em biologia, bem como ecologia e genética ecológica. Ela e sua colega de trabalho, num artigo científico em particular, com a doutora Anna Copps, que também é especialista em genética, e com a ajuda do professor Russell Bonuriansky, fez o trabalho científico sobre revisitar o mecanismo de telegonia, isso no ano de 2014. O assunto para a experimentação usado nesta pesquisa foi uma colônia de moscas. Tá? Nereídeos. Tá? Essa é a questão científica da ordem da classe das moscas. Tá? Onde Crean com Copps, as duas pessoas aqui, tá? Provaram a clara possibilidade da telegonia em espécies biológicas. Tá? E aqui tem um artigo. Esse artigo depois eu vou colocar para vocês. Não vou colocar aqui porque é muita informação. O Dr. Hamid Reza Najabit, especialista em biologia reprodutiva, também elaborou casos conhecidos e bem documentados de telegonia. Depois eu também vou colocar esse artigo para vocês. Tá? Claro que muitas pessoas dirão, bem, isso é uma mosca, né, e que não teria nada a ver com a anatomia humana. Gregor Mendel ele provou que genes dominantes e recessivos também podem atuar da mesma maneira em vegetais, em ervilhas. Enquanto também a Barbara McClinton provou esses genes da mesma maneira com milhos. Ou seja, isso também acontece na flora. Tá? Isso não muda o fato de que essas descobertas históricas foram já aprovadas durante bastante tempo pela comunidade científica, mas ninguém fez tal experimento com humanos, porque isso seria quase impossível, ou porque leva a questões de política e ética. Né? Aí fica difícil, né? Porque aí essa é a grande questão, pessoal. O que seria, qual a definição
simples, tá? Para quem fala assim, Samuel, o que seria a telegonia? Né? Como definição simples. Quando você, por exemplo, coloca aqui no YouTube, no Google, né? Eles dizem que é a hipótese, e não é hipótese, é um fato. É um fato doloroso, né? Porque é muito forte essa informação. De que filhos de uma fêmea, né? De uma mulher, né? No caso de humanos, né? Possam herdar características do primeiro macho, né? Que a fecundou ou teve relação com ela. Principalmente quando há fecundação, sabe? E de repente, né? Mas só de ter a relação, isso já é um fato. Mesmo que o parto tenha ocorrido em uma época anterior. A palavra do grego tele vem de longe e gonos de geração, tá? Ou seja, uma geração de longe, tá? O que eles chamam de herdar características. Não quer dizer que o filho em si, ele é de, por exemplo, tem uma mulher, ela se deita com o primeiro homem, e aí pode não ter filho e simplesmente se deitou com ele. Depois ela vai, se deita com o segundo homem, e sim, ela tem um filho com ele. O que diz a telegonia, e esse conhecimento científico, é que alguns dados deste filho, deste segundo homem, o filho legítimo do segundo homem, só que os dados genéticos, alguns tipos de informações, eles podem sim ser passados porque eles ficam depositados na mulher. Tá? E isso já começou a se observar há muito tempo sobre os animais. E quando a gente estuda essa questão da reprodução dos animais, tudo, em maioria, principalmente quando ocorre em mamíferos, fica mais do que provado. Mas isso já ocorre na flora e na fauna geral. Tá? Isso é um fato. Então, simplesmente, pessoal, porque esses tipos de pesquisas vai ser muito difícil e eu não creio que a ciência vai querer fazer isso. E algumas pessoas também vão se prestar, talvez, a isso. Né? Talvez algumas não ligam muito para essa questão. Né? Mas entra uma questão de ética. E mulheres não vão querer fazer isso. Nem homens que daí seja identificado alguma coisa sobre eles e tal. Porque entra uma coisa muito forte na sociedade, pessoal. Né? Então, essa é a grande questão. Quando a gente faz esse estudo da telegonia, eles dizem o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui. A hereditariedade, por muito tempo, é um dos fenômenos mais intrigantes e misteriosos da natureza. Isso porque as células sexuais, que formam a ponte pela qual a hereditariedade deve passar entre gerações, são geralmente invisíveis ao olho nu. Somente após a invenção do microscópio, né, e a subsequente descoberta das células sexuais é que os fundamentos da hereditariedade puderam ser compreendidos melhor. Antes dessa época, o antigo filósofo e cientista grego Aristóteles especulou que as contribuições relativas de uma mulher e os pais, né, masculinos eram muito desiguais. Pensava-se que a fêmea fornecia o que ele chamava de matéria e o macho o que ele chamava de movimento. Na Índia, entre os anos 100 e 300 depois de Cristo, consideravam que o papel da fêmea como o do campo, como de um campo, tá? Um campo de terra. E o do macho como da semente. Só que na verdade eles não estão incorretos, pessoal. Todos esses conceitos aqui, eles estão corretos. E onde novos corpos são formados pela operação unida de uma semente no campo. A mulher sempre teve ligação com isso. A parábola do joio e do trigo, pessoal, ela faz alusão em que quando é colocada uma semente, lembra que o semeador coloca a semente? Em quem? Num campo, né? O campo, para que vocês tenham ideia, no aramaico, o termo é shader. Shader, no aramaico. Sendo que ele tem raiz com seios, com o termo seios. Então, sempre, na cultura hebraica, a não ser que vocês desprezem isso e falem, não, eu confio na ciência de hoje. Cara, a ciência de hoje é muito lixo. Né? Ela tem muitas informações boas, mas quando mexe nas bases que a elite mundial controla, e que prova que o mundo espiritual e que as coisas que a gente faz na nossa vida são muito mais sérias do que eles dizem, aí eles têm que esconder. Vão esconder a cosmologia verdadeira, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, tá? Do câncer,
tudo o que vocês imaginam. Isso não é a teoria da conspiração, pessoal. É a realidade, né? Então essa questão da telegonia, o mundo de hoje, eles gostam de propagar o quê? A promiscuidade, que as pessoas fiquem com qualquer um, né? E a mulher em especial, tá? A mulher, lembra que eu sempre comento com vocês que o útero de uma mulher, ele é um altar. Ele é muito forte isso, né? É um altar e o homem é como um sacerdote. Toda vez que você faz algum pecado desse tipo, não está com a sua esposa, você está profanando um altar. E você, mulher, você está profanando o seu altar. E você, homem, você é um sacerdote imundo, impuro, que está fazendo isso na vida de uma mulher. Eu não vou nem entrar em detalhes se você se prostitui, se você tem uma vida promíscua, alguma coisa, mas você está fazendo isso. E essas questões, essas informações genéticas, ficarão naquela mulher. E você está mexendo e alterando. E se um dia aquela mulher engravida, por exemplo, ela vai ter um filho, o filho vai ser de quem a fecundou, ok? Só que as informações genéticas que são transferidas, quando você como pai transfere para uma criança, assim como a mãe e tal, elas são como programas. Então você vai passar informações suas e programas para aquela pessoa. Agora imagine uma pessoa, então no caso uma mulher, que ela tem informações desses programas de muitos homens, onde essas questões elas vão fazer um tipo de mistura no gene, onde elas vão sim, dentro daquilo que se conhece, elas vão sim alterar de alguma maneira. Essas informações elas podem ser passadas para e aquela criança ela pode ter dificuldades por causa da questão do mundo físico. E a gente não está falando de maldição hereditária em termos do mundo espiritual, de você pagar por pecado, tá? Eu estou falando de coisas que você pode herdar. E aí a gente sabe que existem sim doenças, certos tipos de características, síndromes, etc. E muitas coisas que elas já são passadas para nós. Numa live, inclusive, não me lembro qual das que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre as memórias genéticas, que também é provado e os judeus sempre souberam. A cultura hebraica, pessoal, ela é a grande sabedoria. Você quer saber tudo do mundo? É a cultura hebraica. Através do conhecimento que eles chamavam de Kabbalah. Não essa Kabbalah de meia pataca, de site esotérico, né? Ou de judeus que negam a Jesus. Mas eu falo o conhecimento de como eles têm o tipo das chaves bíblicas. Inclusive a próxima live que eu vou fazer vai ser com um convidado. E a gente vai falar sobre isso de uma maneira muito profunda. Vai ser uma live muito legal, muito profunda. Já é uma parte 3 de que eu já venho falando disso no canal há um tempo. Mas as pessoas pouco compreendem, né? Alguns até demonizam isso. Mas eles conhecem todos esses assuntos. Tudo que vocês chamam, na verdade, de conhecimento geral, de ciência, de geografia, tudo que vocês imaginarem é uma cabala. Né? É um recebimento que vem desse termo. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa questão científica, eles já sabiam que você herda, por exemplo, memórias genéticas de parentes. Onde a pessoa ela pode ter até um déjà vu, onde ela conhece um local e ela não sabe que local é aquele, porque ela em sua vida, ela nunca esteve ali. Mas o avô, alguém já esteve ali, e aquela memória genética se desperta. Isso já foi feito em experimentos, até quando eu dei um exemplo de ratos, né? Onde alguns ratinhos, eles foram colocados ali para tomarem choques, quando eles comiam, por exemplo, queijo. E aí esses ratos eles tiveram seus filhinhos em outro local, tal. Depois eles colocaram os filhotes desses ratos no mesmo local ali para comerem queijo. Eles não comiam. Por quê? Porque foi passado como memória genética para eles que se eles comessem queijo, eles tomariam um choque. Então eles se afastavam do queijo e corriam. Olha que louco. Aí fizeram com o mesmo experimento com outros ratos, não os submeteram eles a isso e simplesmente colocaram ali, obviamente, os ratinhos iam lá e comiam queijo, porque para eles não tem essa. Não foi passada essa memória genética para eles. Então imagine, nós recebemos isso, essas cargas de todas as pessoas, e a mulher ela é como um tipo de esponja, tá? De reservatório disso, de informações. Vocês são como uma terra, vocês recebem aquilo e aquilo fica ali, permanece ali. O que a gente não sabe determinar é se esse tipo de informação fica por toda a vida, ou se em um tipo de período de tempo aquilo pode diminuir. Talvez sim, né? Porque
O problema é que homens e mulheres não vão querer se submeter, principalmente mulheres, e a sociedade de hoje jamais vai querer se submeter a esse tipo de questão. Mas quando uma coisa ela é provada biologicamente entre animais, principalmente, como eu sempre digo, questões de mamíferos, etc., podem ter certeza, e se aquilo já, pela própria Bíblia, ela começa a aconselhar você a certos tipos de questões, tenha certeza de que aquilo é uma verdade absoluta, né? Inegável. Então, isso é muito importante vocês compreenderem. Os antigos babilônios, eles sabiam, olha que interessante isso, que o pólen de uma tamareira, macho, né, masculina, deve ser aplicado aos pístilos de uma árvore, no caso ali, feminina, né, para produzir frutos. O botânico alemão Rudolf Jacob Camerarius, mostrou em 1694 que o mesmo é verdade sobre o milho. O botânico sueco Carolus Linnaeus, em 1760, e o botânico alemão Joseph Gottlieb, e aqui meu alemão não é bom, hein, pessoal? Eu não falo alemão. Em uma série de trabalhos publicados em 1761 a 1798, também descreveu cruzamentos de variedades de espécies de plantas. Eles descobriram que esses híbridos eram, no geral, intermediários entre os pais, e embora em algumas características pudessem estar mais próximos de um dos pais, ou seja, de uma das sementes que foram colocadas anteriormente. Aquela árvore, ela ia produzir tipo frutos ligados a todos os tipos de sementes que foram colocadas anteriormente a ela. E dependendo, ela podia híbridos entre eles. Olha que interessante. Então a mesma coisa acontece, né, na botânica. Tá? E isso é importante vocês terem em mente. A teoria, também chamada teoria do sangue da hereditariedade, ela pode ter uma noção que fazia parte de um folclore anterior à biologia científica. Tá? Esse artigo que eu estou lendo aqui é um artigo que quer dizer que tudo isso não é verdade. E eles dizem que todos esses conhecimentos eles apenas são folclores. Onde isso está implícito em palavras como meio-sangue, sangue novo, sangue azul. Nós estudamos a questão da semente do mal, nós sabemos o que eles querem dizer com essa ideia de sangue azul, né? Ou seja, esse sangue, informações genéticas conservadas. Como eu disse hoje mesmo, inclusive, sobre os sacrifícios, no sangue tem a energia. E a energia espiritual percorre todo o corpo e também o sangue. Ele é responsável por essa questão, por isso que a Escritura fala que, né, no sangue está a vida. Né? E aí, ela pode sim ser um transmissor dessas informações muito importantes. E por isso que essa semente do mal ela gostava de conservar essas questões. Né?